Olha, tem um ditado muito sábio que diz que quem avisa, amigo é. E em prol da ética, né, em prol da clareza, da verdade, da sinceridade, eu quero te avisar o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre um signo que eu vou tentar falar com toda a imparcialidade possível, mas vai ser muito difícil falar dele porque é o meu signo. Hoje nós vamos falar sobre como reconhecer quem é do signo de Aquário. E eu sou aquariana, logo é difícil ser completamente imparcial, mas usei bastante livros para poder embasar tudo que eu vou dizer para vocês, para tentar me assegurar de que estou sendo o mais imparcial possível. No entanto, devo avisá-los que se vocês quiserem realmente ter certeza de que estão tendo uma leitura super, hiper, ultra imparcial, talvez seja melhor buscar assistir esse vídeo no canal de um outro astrólogo que não seja aquariano. Se você confia no meu princípio ético para falar do meu signo com imparcialidade, esse vídeo é para você. Mas depois não vem reclamar que ele ficou mais longo que os outros, porque eu não tenho controle sobre essas coisas. Talvez eu tenha mais para falar sobre aquarianos do que eu tenho sobre os outros signos. Mas se você é aquariano, quer conhecer melhor esses seres estranhos do outro mundo, vem comigo. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fermienza e hoje a gente vai falar sobre como reconhecer quem nasceu sob o signo de Aquário. Esse signo de ar, regido tradicionalmente pelo planeta Urano, regido modernamente pelo planeta Urano, regido tradicionalmente pelo planeta Saturno. Como funcionam os aquarianos? Bom, em primeiro lugar, todo mundo fala que o signo de Aquário é um signo muito idealista, mas alguns livros definiram Aquário, e eu acho que é uma definição bem precisa, como um realista que vive no futuro. Ou seja, tudo aquilo que o aquariano disser, né, que é uma opinião dele, você pode ter certeza que daqui a 50 anos será algo que será uma opinião compartilhada por várias pessoas ou pela maioria. Mas hoje, ele provavelmente é o único que consegue ver as coisas por aquela perspectiva. Então, a maioria dos livros que eu consultei diziam que o aquariano ele é um realista que vive no futuro e que acredita em unicórnios, mas nem por isso deixa de examinar profundamente os unicórnios para tentar descobrir do que eles são feitos. Que ele tem uma mente que é a mente científica, ele tem uma mente de cientista, ele quer descobrir o que está por trás das suas motivações, do que você é feito, ele quer chegar ao fundo, com aquela curiosidade de quem busca descobrir a verdade, mas isso não o torna um crente, e sim um interessado e curioso sobre a natureza humana. Geralmente eles são gentis e são tranquilos, e adoram desafiar a opinião pública e a opinião da maioria. Mas é um desafio diferente do desafio, de repente, de um libriano, que não importa a opinião que você tem, a opinião dele vai ser contrária, porque ele quer te ajudar a ver todos os lados da situação. No geral, o aquário, o pensamento dele é um pensamento que desafia o status quo, que está estabelecido, né? E com isso, ele, no geral, a forma dele de pensar vai contra a opinião do grupo, da maioria. Muita gente fala que Aquário tem uma conduta errática e que ele é instável. Na verdade, Aquário é um signo fixo, ele não é instável, mas ele pode ter atitudes ou fazer declarações que você não espera no momento em que você menos espera, da maneira mais direta e objetiva possível. Então, assim, a conduta errática deles é isso, é que ele de repente pode surgir com uma atitude, pode surgir com uma declaração para você que você não viu vindo e de repente está lá e ele largou na sua cara, tá? Dificilmente um aquariano vai se preocupar se ele está vestido para uma determinada ocasião, se ele está de acordo para esse baile de gala ou se ele está de acordo para ir para a praia. Ele vai se vestir como ele se sentir confortável, e provavelmente a maneira dele se vestir, de se sentir confortável, não vai estar necessariamente de acordo com o praticado pela maioria.
Como todo mundo sabe, aquário é o signo da amizade. Então a pergunta mais comum que o aquariano faz ao final de um relacionamento amoroso é: mas dá pra gente continuar sendo amigo? E é muito interessante isso, porque não necessariamente eu faço essa pergunta, mas eu acho um absurdo os meus relacionamentos que terminaram e nós não sermos amigos. Gente, por que não? Não vejo problema nenhum nisso, sabe? Não entendo por que não. Então é a pergunta mais comumente feita pelos aquarianos ao final de um relacionamento: mas dá pra gente continuar sendo amigo? Eles, como são cientistas, têm uma mente curiosa por natureza, eles estão em constante estado de experimentação com a vida, com as pessoas, com as situações. Seus interesses são múltiplos e variados, como de qualquer signo de ar, e as suas características mais pessoais vão variar desde engraçados, originais, arrogantes, a diplomáticos, gentis e tímidos, né? Como definir um aquariano, então, se eles podem apresentar características tão diversas? Calma, que ao longo desse vídeo eu vou te ajudar a chegar lá. São pessoas que vão se sentir mais confortáveis quando eles estão em grupos, do que quando eles estão isolados, né? Embora eles se sintam e sejam pessoas que naturalmente se sentem destacadas da maioria. Não destacadas a modo leão, mas destacadas no sentido eu não me encaixo, né? O aquariano, ele tem esse sentimento. Embora ele se sinta muito confortável em grupos e na multidão, né? Obviamente que mantendo uma distância entre você e ele, porque ele odeia a gente pegando nele, tocando nele, né? Ele não é muito fã dessa coisa do toque físico. Ele vai precisar dos seus períodos de solidão. Quando ele bater em retirada, onde ele não quiser interação humana, é melhor deixar ele sozinho, tranquilo. E esses períodos de solidão, eles não duram muito, mas quando ocorrerem, eles, sabe, assim, tipo, ele não quer interação e tu vai ter que deixar ele na dele, tá? São conhecidos como naturalmente rebeldes, que pensam que todos os costumes estão errados e que tudo precisava mudar radicalmente. De novo, tô tentando fazer uma leitura imparcial. Não sou assim, não me considero assim, tá? Mas, fazendo uma leitura imparcial do signo, mediante as minhas pesquisas, sim, os aquarianos são rebeldes naturais. São pessoas sumamente analíticas, como qualquer signo de ar, estão sempre analisando os amigos, as situações, as pessoas, os estranhos, né? E são pessoas que podem fazer perguntas sumamente íntimas a pessoas que eles acabaram de conhecer nos lugares mais inadequados possíveis. Tudo que eles analisam, eles vão analisar e examinar microscopicamente até descobrir o segredo, o mistério do que aquela pessoa, aquela situação, aquele quebra-cabeças é feito. E muitas vezes ele se dá conta de que o mistério por trás daquilo que ele estava analisando é muito menos interessante do que ele pensou que era, e aí ele muda, ele passa para outra coisa, para outra pessoa, outra situação, outra relação que ele vai analisar profunda e microscopicamente até chegar ao X da questão, à base do tal do quebra-cabeça. É uma pessoa que tem muitos conhecidos, que pertence a grupos, tem amigos, mas pouquíssimas pessoas são super íntimas e próximas do aquariano. Eles preferem qualidade do que quantidade, e mesmo os seus amigos mais próximos e íntimos vão mudar de tempos em tempos. Dificilmente ele vai ficar com os mesmos amigos, vamos dizer, da infância até morrer, dificilmente. São pessoas que não funcionam bem com chantagens e apelos emocionais, porque eles são sumamente impessoais e desapegados. Você fazer um aquariano parar para pensar sobre o que ele fez, sobre o que você sentiu, sobre algo que te machucou, é mais fácil você apelar para a lógica e para a análise crítica dele do que para o emocionalismo, tá? Se você for apelar para o lado emocional, ele vai categorizar aquilo como drama e vai encerrar o assunto. Agora, quando você toca o coração de um aquariano, você faz ele parar para voltar e olhar e pensar, né? Mas você tem que conseguir chegar lá, e tocar o coração dele não significa fazer ele ter algum tipo de sentimento, significa realmente uma outra coisa de outra natureza e mais profunda, tá?
Ele, como eu falei, ele naturalmente, ele se sente um excluído, alguém que não pertence, alguém que não encaixa, e ele sabe que ele é mal compreendido em termos gerais pela sociedade, o que não é suficiente para fazer ele querer mudar e nem é suficiente para querer fazer ele se adaptar ou se encaixar. Alguns livros apontaram que Aquário é o signo da genialidade. Mais de 70% dos nomes que estão no Hall da Fama, aqui nos Estados Unidos, ou são do signo de Aquário, ou têm ascendente em Aquário. Da mesma maneira, uma grande porcentagem das pessoas que estão internadas em manicômios também são aquarianas, tá? Ou que estão internadas em manicômios, ou que estão em processo de terapia e análise. Eu faço análise há mais de 20 anos, adoro. Então eu posso atestar que isso é verdade. São práticos, são frios, são instáveis, mas por outro lado eles têm uma empatia tão natural, especialmente pelas pessoas perturbadas mentalmente. Eu me pergunto se isso é porque nós somos um pouco perturbados mentalmente e por isso a gente tem uma empatia natural. Mas, gente, não tem nada que eu acho mais fácil do que conversar com um esquizofrênico, do que conversar com um louco. É muito fácil, né? Especialmente se você não tiver... Obviamente, se for uma pessoa da família é outra história. Mas se você não tiver nenhum apego emocional àquela pessoa, é muito fácil conversar com um louco, gente. São excelentes para acalmar pessoas ansiosas e crianças assustadas, embora muitas vezes ele mesmo seja sumamente ansioso. Eu sou sumamente ansiosa. Mas existe algo da natureza do aquariano que é excelente para acalmar pessoas super ansiosas. Eles são completamente... eles têm horror a preconceito. Dificilmente você vai ver um aquariano que é preconceituoso, muito pelo contrário, eles costumam ser muito tolerantes com o diferente. E eles são o tipo de pessoa que transitam os mais diferentes níveis sociais com a mesma imparcialidade, vamos dizer assim. Então ele vai transitar níveis sociais mais elevados, sendo ele mesmo, vai transitar níveis sociais mais baixos, sendo ele mesmo. Ele não é um signo que se deixa impactar muito pelo meio em que ele está metido, né? Algumas pessoas são muito mais influenciáveis pelo meio. O aquário, ele não é. E aí tinha um livro que eu li que falava até assim, né? Que o aquário, ele não era nem arrogante, nem humilde. Ele não era nem simpático, nem frio. É difícil você encaixar o que é um aquariano, né? É muito difícil. Mas ele vive num lugar, vamos dizer assim, né? Que as pessoas, eu acho que elas chamam eles de frio por causa disso, porque eles vivem num lugar onde o meio deles afeta pouco o estado interno deles. São pessoas que não suportam marcar consulta e não suportam marcar encontro e realmente é algo assim absurdo. Eu não suporto. A gente prefere deixar que a coisa role, deixar a coisa, sabe, se der, deu, se não der, não deu, e prefere que seja coisa de última hora, né? Até porque ele sabe que tem chance dele mudar de ideia a respeito daquilo. Então ele prefere não se comprometer. Agora, se ele se comprometeu, se ele disser que vai, meu amor, ele vai e não tem jeito dele não ir. No geral, eles dão a opinião deles com muita sinceridade, mas eles nunca vão tentar mudar a maneira de ninguém de pensar ou ditar a maneira de ninguém de viver. E vão reagir muito mal se tentarem ditar para ele a maneira dele pensar ou dele viver. Então ele acha que tá tudo bem, que você pode acreditar em teoria da conspiração, que você pode acreditar, sei lá, o que você quiser sobre o seu presidente, sobre o seu país, sobre a sua política, sobre religião, sobre Deus. E ele, se você perguntar a opinião dele, ele vai dar a opinião dele de maneira muito sincera, mas ele jamais vai dizer para você como viver a sua vida. Ele acredita no poder da decisão pessoal e da individualidade de cada um e ele acha que isso precisa ser respeitado. E ele se sente aviltado e desrespeitado quando alguém tenta convencer ele de mudar a maneira dele pensar, né? Então, diferente dos arianos, dos geminianos, dos leoninos, eles não vão tentar vender
nenhuma ideia para você, nenhum ponto de vista para você. Eles não vão, você dificilmente vai ver um aquariano lutar ardentemente por uma causa. Eles vivem segundo seu próprio código, segundo as suas próprias causas, e isso basta para eles. São ótimos ouvintes, são compreensivos, são empáticos e acreditam em mudanças radicais e violentas, mas deixam a parte da violência para os outros fazerem. Eles não suportam conflito. Inclusive, quando eles veem que eles são pegos em algum tipo de conflito, seja verbal, seja de discussão, ele é capaz de concordar com você para terminar a discussão e sair dali sem ter mudado 1 milímetro a opinião dele. Mas ele não suporta conflito. Então o aquariano é o tipo de pessoa que ele não é pressionado pela maioria. Ele não sofre aquela coisa da pressão social para ser, pensar, responder, agir ou seguir uma ideia ou um ideal. Não é algo que permeia muito o aquariano. E são pessoas que são consideradas muito inesperadas, né? São sempre cheias de surpresas, assim como o seu regente Urano é entendido na astrologia. Mas o interessante é que a vida deles também é muito cheia de surpresas. Eu sempre falo, eu sou ótima prevendo o futuro dos outros. Aliás, isso é uma característica aquariana. O aquário, ele é muito bom prevendo o futuro, porque o futuro é um lugar que ele vive, né? E isso não tem nada de místico, tá? Ele é muito bom prevendo o futuro, porque eu acho que ele é muito bom analisando as partes muito a fundo da informação que está disponível, e ele é muito bom estimando no que aquilo vai, estimar no que aquilo vai dar. Mas a vida dele, ele tem muita dificuldade de prever porque ele é regido por Urano, então a vida dele é cheia de imprevistos, né? Não confia facilmente nas pessoas, precisa conhecer profundamente os motivos das pessoas com quem ele se relaciona antes de confiar, mas uma vez que ele permite que você entre, eles são super leais a você e não vão se emprenhar pelos ouvidos quando vê alguém com uma fofoquinha maldosa a seu respeito. Aliás, ele te conhecendo ou não, ele não se emprenha pelos ouvidos com a opinião alheia. Ele vai esperar você mostrar pra ele quem você é. Ele vai investigar ele mesmo quem você é. E aí não interessa se falam bem de você, se falam mal de você. O que interessa pra ele é a opinião que ele vai formar a seu respeito, independente do resto. As doenças do aquariano geralmente estão associadas ao sistema cardiovascular, circulatório, tendem a ter muitos acidentes nas pernas. Curiosamente, eu fui atropelada por um ônibus quando eu tinha 12 anos de idade e a única parte do meu corpo afetada foi minhas coxas. Dor de garganta, má circulação, varizes, palpitações, tudo isso faz parte de quadros de doenças dos aquarianos, mas nada nunca super sério. E para poder combater essas doenças tão comuns, o que eles precisariam mesmo era dormir mais, comer melhor e de mais ar fresco e de se exercitar. Só que tudo isso são coisas que os aquarianos, no geral, eles não fazem. Porque eles têm dificuldade para dormir, porque são muito agitados, a mente pensa muito, é muito ativa. Eles não são pessoas de estar fazendo atividades ao ar livre, no geral não são. São pessoas mais de estar indoors do que outdoors. E eles são pessoas que, a menos que vocês sejam treinados desde pequeno a fazer atividade, a fazer esporte, também não vão fazer esporte, né? Você não vai conseguir botar ele para correr na rua. Então, assim, a mente dele tá sempre ativa, mas ele fisicamente não necessariamente. Não são pessoas que têm a melhor memória do mundo, mas também não precisam ter uma boa memória porque aprendem com muita facilidade, prestam muita atenção, 100% de atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, com perfeição, são zero supersticiosos, zero supersticiosos, muito pelo contrário, né? Eles são muito céticos, mas preveem o futuro muito bem. Podem ser muito conservadores em seus próprios comportamentos. Então existe um lado aí, existe um limite para o liberalismo de aquário, né? Eu tenho uma cliente que é aquariana, que é terapeuta, que fala assim: eu organizo a suruba, mas eu não participo dela. E isso é muito aquariano, tipo, a suruba não é para mim.
Mas eu não tenho problema nenhum que você vá e faça e participe. E eu, inclusive, eu te ajudo a organizar. Isso é muito aquariano. São pessoas que odeiam mentiras e odeiam traições, mas não vão mentir pra você, mas são pessoas que vão com as palavras podem te falar algo que é meia verdade, sem estar necessariamente mentindo, mas porque eles são hábeis com as palavras. Então isso pode acontecer, mas não vão mentir nem trair. Difícil, muito difícil você ver isso no aquariano, a menos que hajam outras coisas no mapa que indiquem isso. São pessoas que não evitam emprestar dinheiro, evitam pedir dinheiro. Se um amigo precisar de dinheiro, ele prefere dar o dinheiro do que emprestar, porque ele não quer correr o risco de se decepcionar. E embora não sejam pessoas impressionáveis por autoridade e tradição, não tem problema em respeitá-las. Em linhas gerais, espero ter conseguido fazer um bom resumo do que são os aquarianos. Me conta, você se identificou? Eu me identifico parcialmente, não tudo, mas lembre-se que aqui a gente está falando de características gerais do signo puro. Não estamos vendo o mapa natal da pessoa, e o mapa natal tem outras informações que modificam a manifestação do signo solar. Me deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou, eu quero saber se você se identificou. Um beijo pra você.